Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou começar a postar alguns escritos da Alexandrina Maria da Costa. Para quem está a acompanhar o meu canal, sabe que eu fiz uma pequena paragem na documentação crítica de Fátima. Porquê? Porque precisava saber mais sobre Fátima e aconteceu de eu ter conhecimento de que, na mesma altura em que a Lúcia queria a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria, também a Alexandrina, aqui perto de onde eu moro, quase, também queria a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria. E também na mesma altura, tanto Lúcia, a pedido de Lúcia, como a pedido desta beata, que agora já é beata, também foram mandadas cartas ao Papa, na altura, para fazer essa consagração. Então, estas duas histórias unem-se muito bem. Que pediu Nossa Senhora em Fátima, acabou por Alexandrina fazer no seu próprio corpo a mesma coisa que os pastorinhos começaram a fazer. Nossa Senhora veio pedir em Fátima coisas bastante exatas, bastante concretas. Sacrifícios, penitência, oração, rezar o terço, rezar o rosário, pela conversão dos pecadores. Os pastorinhos fizeram muitos sacrifícios e jejuns por este motivo. Quem lê Memórias da Irmã Lúcia vai perceber que os pastorinhos estavam muito envolvidos nessa penitência. Até a sua morte, até a morte de Francisco, morte de Jacinta, que eu também estou a conhecer através de outro livro, do diretor espiritual também que acompanhou Lúcia, que é As Maravilhas de Fátima. Também temos acesso a todas essas informações mais importantes. E neste dia, quarta-feira da Semana Santa, chamada Quarta-feira de Trevas, antigamente chamava-se Quarta-feira de Trevas, foi numa quarta-feira como esta que nasceu Alexandrina Maria da Costa. 30 de março, na altura, esta quarta-feira que hoje celebramos este ano como quarta-feira da Semana da Paixão, na altura em que Alexandrina nasceu, estamos a falar de 1904, e estão a ver também que Alexandrina, da mesma altura dos pastorinhos de Fátima, em 30 de março, nasce Alexandrina Maria da Costa. Nasce em Gresufes, freguesia e paróquia de Balazar, Santa Eulália, concelho da Póvoa de Varzim, distrito de Porto. E arciprestado de Vila do Conde, arquidiocese de Braga e distrito de Porto. Ela é a segunda filha de Maria Ana da Costa, que também nasceu em Balazar, a 22 de janeiro de 1867, e falecida na mesma freguesia a 24 de janeiro de 1961. Alexandrina, batizada na igreja paroquial em 2 de abril, no dia de Sábado Santo. E aqui também acaba por se encontrar com a história de Lúcia, porque Lúcia também foi batizada no sábado de Aleluia. O sábado que era considerado, na altura, um sábado de silêncio, porque a ressurreição de Jesus
era no domingo. Então aqui está toda a história do início da Alexandrina, e muito que acaba por ir de encontro à história de Fátima. Ela tem um padrinho, que é o tio materno Joaquim Antônio da Costa, e madrinha uma senhora de Codifelos, de nome Alexandrina Rosa de Campos. Antigamente, geralmente, dava-se às crianças o nome dos padrinhos, o nome do padrinho ou da madrinha, conforme fosse homem ou mulher. Aqui, novamente, se vê essa situação. Alexandrina Rosa de Campos era sua madrinha e ela também se chamava, não sei se por esse motivo, mas chamava-se também Alexandrina. Depois aqui vamos ver que ela frequenta ainda a escola primária da Póvoa de Varzim e faz a primeira classe. Quer dizer que Alexandrina não era uma pessoa letrada, uma pessoa que teve estudos. Isto vai ser algo que vai abonar a favor dela, porque tudo aquilo que ela mandar escrever, porque ela não vai ter condições de escrever a maioria das vezes, vai ter um tom de estudo que não se enquadra com os estudos que ela tem. Quer dizer, uma pessoa que só teve a primeira classe, as pessoas podem dizer, não alcançam a sabedoria. A sabedoria Deus dá a quem a prover. E aqui na história de Alexandrina, eu percebi isso. E ela faz primeira comunhão na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, da Póvoa de Varzim. E depois ela recebe o sacramento da confirmação, que na altura dava-se praticamente quase a seguir. Em 1900, isto é em 1911 a 1912, eu estou a ler conforme a biografia que consta deste site, que eu acho muito completo, alexandrina.balazar.free.fr. Em 1913, ela já se aplica ao trabalho para ganhar o sustento. Em 1913, estamos a falar de uma menina, se ela nasceu em 1904, 1913, ela tinha 9 anos. E isto também acaba por ser numa mesma altura em que Lúcia nessa idade também já estava a pastorear o rebanho dos seus pais. Nessa altura as crianças, desde cedo, se aplicavam a tarefas familiares. Desde cedo elas entravam neste mundo familiar de trabalho para perceberem também que a vida delas também estava muito ligada com a família. Não era algo desvinculado da família. Algo muito importante que fazia com que, a meu ver, fazia com que as crianças percebessem desde a sua tenridade, as suas raízes, as suas ligações familiares e a sua realidade. A realidade dos seus pais, a realidade dos seus irmãos, a realidade em que vivia desde cedo, sem muitas fantasias, sem filmes, sem coisas que não tinham nada a ver com a vida delas. Então as crianças nessa altura penso que eram afetas à sua realidade, o que era muito positivo a meu ver, porque não viviam sonhos, viviam a realidade da sua vida. Claro que muitas pessoas vão pensar assim, mas as crianças assim não tinham possibilidade de ir a ver e ver outras coisas além da sua realidade e por isso ficava naquela pobreza. O que é a pobreza? Porque Lúcia era de uma família, naquela altura até se julgava bastante abastada. Os bens que os pais da Lúcia tinham, na altura até era considerado bastante bons.
para a realidade da época. Lúcia só começou a passar dificuldades na sua família a partir das aparições, porque as aparições acabaram por dar muitos prejuízos à família, porque as pessoas começaram a invadir os terrenos que na verdade pertenciam aos pais de Lúcia, e isso é que lhe deu prejuízo à família. Pronto. Por isso, desde pequeno, as crianças naquela altura viviam a sua realidade e estavam ali com os seus pais. Mas continuando. Em 1916, Alexandrina tem uma doença chamada tifo. E ela até recebe os últimos sacramentos, a pensar que ia morrer. A mãe coloca-lhe nas mãos o crucifixo e ela responde: não é bem este que eu quero, mas Jesus Eucarístico. Então, nesta altura, ela começa a dizer que quer a Eucaristia. Em 1918, Sábado Santo, estando a sua irmã Deolinda em casa da mãe, no lugar do Calvário, onde viveu quase toda a vida, Alexandrina, com 14 anos de idade, atira-se de uma das janelas do primeiro andar para o quintal, com uma altura de cerca de 4 metros, perseguida por um homem que queria abusar dela, salvaguardando assim heroicamente a sua virgindade. O traumatismo causado por esta violenta queda provoca-lhe uma paralisia física gradual e muito dolorosa. Aqui vai haver, então, um acontecimento muito importante na vida de Alexandrina. E lembrando um bocado da vida de Santa Maria Gorete, que acaba por ser também da mesma altura, Santa Maria Gorete, ela nasceu em 16 de outubro de 1890 e morreu também por causa de não querer ser abusada por outro rapaz, em 6 de julho de 1902, com 11 anos. Estava-se a passar nessa altura o mundo estava cada vez mais sem fé. As pessoas pensam que o que vivemos hoje, esta falta de fé, esta falta de crença, esta quase vontade de fugir de Deus e não acreditar em Deus, as pessoas pensam que é desta altura do século XX. Não, já desde, até antes da Revolução Francesa. E já do século passado e do século que o antecedeu, do século XIX, já havia muitas pessoas que não queriam acreditar em Deus e até faziam blasfémias contra Deus. Nós, se formos ver a aparição de Nossa Senhora de La Salette, as pessoas vão perceber bem isso mesmo. Que haviam muitas pessoas que queriam retirar Deus da história, retirar Jesus Cristo do coração das pessoas. Vejam o que aconteceu na União Soviética, na altura com o comunismo. Aquela vontade de dizer que Deus já morreu. Mas antes mesmo disso, já no século XIX, muitas pessoas já não divulgavam a fé. Ou essa fé era divulgada com muitas restrições. Em Fátima, quando Nossa Senhora apareceu, se formos ver a história que estava a acontecer, na altura em Portugal, era exatamente uma luta, de certa forma espiritual contra Deus, em que o governo tentava fazer leis, tentar tirar Deus do governo, mesmo das próprias igrejas. Então, nós precisamos perceber tudo isso e eu estou aos poucos também percebendo isso, lendo e juntando umas coisas com as outras. Mas continuando aqui a cronologia, a Alexandrina, ela para poupar a sua virgindade, para poupar a sua pureza,
ela resolveu jogar-se de uma janela. Preferiu morrer. Ela, na altura, sentiu logo algo muito, quase que, uma dor muito forte, quase que não conseguia se levantar, mas ela ainda teve a força de se levantar, porque ela era muito forte. A Alexandrina, ela era muito forte. Ainda teve aquela coisa de querer enxotar aquelas pessoas todas, aqueles homens que estavam a querer violar, não apenas ela, mas as outras, a irmã e outra menina que estava junto com elas a costurar, na tranquilidade da sua casa. Então podemos ver que ela continuou a trabalhar. Ela ainda foi tentaste tratar, mas depois acabou-se por ver que em 1923 que a sua doença não tinha cura. Ela fica na cama durante 5 meses, ainda vai a vários especialistas que acabam por diagnosticar nela a paralisia. Ela em 1924 vai para o Congresso Eucarístico de Braga. Ela já está paraplégica em 1925. Acaba por ficar acamada definitivamente. E então começa a pedir amor ao sofrimento. Em maio, começa a fazer os meses de Maria, em honra a Nossa Senhora, a partir de 1925. Em 1928 ainda pede uma cura milagrosa e faz novenas por esta intenção, mas depois resigna-se com a doença. E ela diz: Jesus está prisioneiro no tabernáculo, também eu sou prisioneira. E ela compõe a oração aos sacrários e inicia a sua oferta de florinhas para a reparação da Eucaristia. Reparação eucarística. Acaba por, em 1931, começar a aparecer os primeiros fenómenos místicos de Alexandrina. E acaba por, em 1931, confirmar em si própria que a sua missão é sofrer, amar e reparar. Então, neste ponto, nós chegamos à parte da reparação. Tanto pedido a Nossa Senhora, a Lúcia, a reparação dos 5 primeiros sábados. Estamos a falar de 1931. E nessa altura tinha acabado de aparecer também a Lúcia, Nossa Senhora, pedir a reparação dos 5 sábados, dos primeiros sábados. Então a história de Alexandrina é muito parecida com a história de Lúcia. E com aquilo que Nossa Senhora pediu em Fátima. Parece que Nossa Senhora estava quase que a gritar a Portugal inteiro, através de Lúcia, através de Alexandrina, que Portugal tinha uma missão naquela altura. Uma missão a nível mundial, mas focou-se muito em Portugal. Aqui em 1931, em 1917, há outras santas, que eu considero santas, como a Sãozinha de Alenquer, que também ofereceu-se para a conversão do pai. E se formos procurar mais e mais indicações, vamos encontrar em vários lugares de Portugal outros servos que eu posso aqui dizer, mesmo no século XIX, na terra onde nasceu meus pais, tinha também o servo Sebastião Maria, que era um moleiro, que viveu quase que como um monge, pobre, que abdicou de tudo, até teve que fugir para Braga, porque havia um homem que, por causa dos terrenos, queria matar,
E o que é que ele dizia? E que Nossa Senhora apareceu a ele a pedir penitência, penitência, penitência. Nessa altura, estava também Nossa Senhora em Lourdes a pedir o quê? Penitência. Tinha acabado de aparecer também em La Salette e também era penitência. Então, o que se ouve mais Nossa Senhora século XIX, século XX, e se formos fazer uma união de todas as aparições e outras aparições que eu não consegui ainda conhecer todas, mas eu faço uma ligação muito grande entre La Salette, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Graças, La Salette, Lourdes, Fátima, Alexandrina. Então, em 1963, começa a Alexandrina a receber a comunhão nas primeiras sextas-feiras de cada mês. E em 16 a 19 de agosto, Alexandrina conhece o padre Mariano Pinho, que se torna o seu primeiro diretor espiritual. Mais tarde, haverá, então, infelizmente, perseguições para que este padre seja impedido de visitar Alexandrina. Lembrando um bocado o que aconteceu com o Padre Pio mais tarde, em 1960, quando ele também foi proibido por causa das más línguas, mesmo entre o clero, separando dos fiéis. E neste caso, foi o diretor espiritual, aquele padre que estava a orientá-la. E nesse percurso foi separado de Alexandrina. Foi proibido de ir visitá-la. Isso é muito importante porque eu vou parar aqui a biografia de Alexandrina, que podem ver em alexandrina.balazar.free.fr, cronologia, que eu depois vou colocar aqui, tentar colocar aqui. O que eu posso dizer para todos é, então eu com isto acabo aqui, porque é neste ponto que eu comecei então a partilhar uns escritos que é exatamente as chamadas sentimentos de alma. E os sentimentos de alma vão começar exatamente com esta dor que ela começou a ter, de ter-lhe tirado o seu diretor espiritual. Há quem já não tinha nada, até problemas, até com a casa onde morava, até problemas financeiros começou a acontecer com a família dela. Esta pobreza total desta menina, desta santa, retirada total. Ela começa então a achar que até isto lhe foi tirado. E ao ler este primeiro desabafo de Alexandrina, ela acaba por se oferecer como vítima. Para quê? Como ela mesma diz, ela quer se oferecer pela conversão dos pecadores. E por vezes penso, Nossa Senhora pediu a 3 crianças, a Jacinta, a Francisco e a Lúcia, crianças que não tinham nenhum pecado.
para se oferecer pela conversão de quem não merecia, que eram os pecadores. E eu pergunto-me, eu, como pecadora, por que eu vou me negar também a oferecer meus sacrifícios? Ou vou me negar a fazer penitência pela conversão de outros pecadores como eu? Esta é a mensagem de Fátima. Alexandrina a viveu no seu corpo. Penso que nós devemos ter em nós esta vontade de viver a mensagem de Fátima. De muitas maneiras podemos a viver. Mas os pedidos de Nossa Senhora foi exatamente esse. Estavam incluídos nesses pedidos. Penitência. Há muitos pecadores que vão para o inferno. Há muitas almas que vão para o inferno porque não há quem reze por elas. Então vamos pensar assim. A mensagem de Fátima ainda continua nos nossos dias. Então, aproveitando a Semana Santa que estamos a viver, vamos meditar nestas palavras de Alexandrina, como que aquela que viveu também a paixão de Cristo, intimamente e de uma forma visível, sem se perceber, apenas pelos gestos que depois vão ser também relatados, mas percebendo intimamente o sofrimento de Cristo, que possamos esta semana começar a viver também estes sentimentos de silêncio. Como antigamente vivia-se muito na Quaresma, e especialmente na Semana Santa, o silêncio. O silêncio. Que tanto faz falta agora, para podermos meditar neste mistério da paixão de Cristo, que na verdade que nos redimiu com a sua morte na cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.